Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos abordar um assunto sobre os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Como eu faço para saber o que significa cada dom? Hoje iremos abordar este assunto que fala a respeito dos dons do Espírito Santo. E vamos partir este vídeo em nove vídeos, porque a cada vídeo vamos falar de um dom especificamente. É importante saber que existem sim 9 dons do Espírito Santo, mas muitas pessoas confundem com 7 Espíritos de Deus. Jamais pode ser confundido os 7 Espíritos de Deus com os 9 dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele dá os dons. A Bíblia diz que Deus dá os dons sem arrependimento. Ou seja, Deus não vai tirar o seu dom. Mas você vai precisar apresentar a Deus as obras que Ele te deu para fazer, porque Ele só te deu os dons para você realizar uma obra para Ele. E Ele vai capacitar conforme a necessidade. É como uma empresa ela te coloca em certo setor, ela vai te dar as ferramentas necessárias para você realizar aquele trabalho. É a mesma forma Deus faz com os seus servos. Deus coloca em certas funções e Ele vai dar as ferramentas apropriadas para cada um fazer da melhor forma aquela tarefa que Ele deu. Somos trabalhadores de Cristo, não somos donos de nada. O único dono é o Senhor. É por isso que Ele vai tratar com cada um conforme as suas obras. Por isso que é importante fazer as obras de Deus sempre visando o que Deus quer e não o que nós queremos. É importante saber que no livro de Isaías, no seu capítulo 11, ele vai falar dos 7 Espíritos de Deus. Estes 7 Espíritos de Deus, ele vai fazer menção que o único portador dos 7 Espíritos de Deus é o próprio Jesus. Quando Cristo encarnou, a Bíblia fala que o Espírito pousou sobre Cristo. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus estavam sobre ele. O Espírito da sabedoria, do conhecimento, de fortaleza, de força e entre outros. Vamos dar início a este estudo, onde o texto base fica em 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número 8, que está escrito assim: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. A Bíblia ela fala que o apóstolo Paulo ele vai nos alertar que nós devemos ser cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito não tem a ver em ser vaidoso, e sim necessário. Porque se nós não buscarmos os dons do Espírito Santo e ser cheios do Espírito, nós corremos um risco de ser cheios de outro tipo de coisa, que é mentira, adultério, engano e todo tipo de coisa que nos afasta do amor de Deus. Ou seja, a tendência é nós cairmos em decadência e viver guiado pela carne. Vamos tratar sobre o primeiro dom,
que é o dom da sabedoria, dom da palavra de sabedoria. A palavra sabedoria no grego é Sofia, que significa ser supremo sabedor. Basicamente, uma pessoa que tem um conhecimento elevado, obtendo conhecimento maior do que os demais. Praticamente, este dom é somente dado por Deus. Existe sim sabedoria humana, mas existe a sabedoria de Deus. Vemos essa sabedoria em muitos profetas, como o profeta Daniel. Também vemos na vida de Estevão, que ele falava com tamanha sabedoria e ninguém consegue vencer quem tem o espírito de sabedoria, porque é uma sabedoria vinda do alto. A palavra também sabedoria, no latim, ela significa sapere, e significa aquele que tem sabor. Uma forma interessante de se interpretar é: o homem que tem sabedoria dá sabor a uma vida, consegue dar novas perspectivas de vida a outros que o ouvem. Por quê? Vemos esta sabedoria, que essa sabedoria ela bate com o que a Bíblia fala, porque Jesus ele pregava de tal forma que Jesus convencia as pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos. É por isso que a sabedoria é um dom importante, porque ela convence o homem dos caminhos tortuosos e o leva a Deus. O homem se arrepende porque é uma palavra que ela atinge o alvo, ela atinge o lugar certo. Ela não é uma espada que fere, que a Bíblia é uma espada. Ela tem que penetrar e chegar no espírito, porque Jesus ele disse assim: as minhas palavras são espírito. Ou seja, o que Jesus está deixando claro é que você precisa pregar e tem que atingir o espírito, porque o espírito está morto. Só através da minha palavra que esse espírito ele vai ter vida. E as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, quando é atingido pela palavra de Cristo, ela volta a ter vida. Certa vez havia um homem que disse assim para Jesus: Jesus, deixa-me enterrar, deixa-me sepultar o meu morto. E Jesus ele vai falar assim: deixe que os mortos enterrem os mortos. É interessante porque uma pessoa está morta e as outras estão indo enterrar este morto. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, aquele que não é atingido pela palavra de Cristo, ele ainda está morto, porque o seu espírito está morto. Nós só temos vida quando vivemos no espírito. É por isso que a Bíblia ela fala que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque ele está morto. Não tem como agradar. O morto não louva ao Senhor. O morto não adora a Deus. Somente um vivo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, quando Jesus ele fala: e darei descanso para as vossas almas. Jesus está falando: a sua alma precisa sair de cena. E você precisa nascer de novo. Porque
A sua alma, o servo, ela precisa ser crucificada. Ela precisa dormir. Ela precisa ficar em um estágio que jamais acorde e venha assim a manifestar a vida de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz menção e fala assim que não vivo mais eu. Paulo está falando que minha alma não vive mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele é guiado por Cristo, ele vive por Cristo. Quem vive por Cristo, ele não se importa se ele morrer ou não, porque ele já entregou a vida para Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo. Ou seja, se Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele também ressuscitará a nós, se nós confiarmos nele e vivermos para ele. Porque nós se agarramos a muitas coisas, mas nunca se agarramos a Deus. Por isso que nós tememos perder as coisas que nós adquirimos. Ontem mesmo, no culto, Deus trouxe uma palavra poderosa. Por quê? Porque vai falar sobre a Arca da Aliança. Falou sobre a Arca da Aliança, aonde durante 3 meses Obed-Edom prosperou. Deus enriqueceu o homem. Mas quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, Obed-Edom não se agarrou às riquezas que Deus tinha dado para ele. Porque a presença era mais importante do que as coisas que Deus o deu. Ontem Deus nos ensinou que, por mais que Ele dê muitas coisas a nós, nós não devemos se agarrar a coisas, mas sim se agarrar a Ele. Porque se nós distorcer o princípio, que é amar a Deus é amar a Deus, não importa o que Ele dá, não importa se Ele te enriqueça. Quando Deus te amar, Deus, Ele quer nos ver, sabe como? Abandonando tudo, seja luxo, seja o que for, para o servir, para ir atrás dele. Nós não devemos se agarrar a coisas materiais, e sim se agarrar a Deus. O homem, ele não é avaliado por Deus pelos bens que ele tem, mas sim pelo que ele se tornou. Porque a Bíblia diz que o menor aqui é o maior no reino dos céus. E o maior aqui é o menor no reino dos céus. Quando Jesus ele fala a menção de João Batista, ele vai fazer uma expressão forte, que vai falar que ele é o maior. Não há nascido de mulher maior que João Batista. Ou seja, ele foi grande aqui. Mas e lá no céu? Será que ele foi grande? Porque se ele foi grande no céu, a lógica está invertida. Porque o menor aqui é o que serve a todos. A Bíblia diz que os apóstolos sofriam. Os apóstolos, eles se deixavam ser escarnecidos. Eles eram os que serviam a todos. Não importa o que nós temos, importa o que nós somos e o que nós se tornamos. Porque a vida do homem, a Bíblia diz que não passa a 70 anos, vindo, e alguns passam disso, é enfado e cansaço.
Então, Deus, ele não se prende a isso. Deus, ele quer saber da integridade. Ele quer saber se o homem é reto. Deus quer saber se o homem é confiável. Deus quer saber se o homem se tornou a imagem e a semelhança do seu filho, o caráter imutável. Porque o que Deus espera de nós é que nós tenhamos um caráter parecido com o de Cristo. Porque nós vivemos nele, dentro dele. Se nós vivemos nele, nós devemos produzir os frutos